Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também pode sentar-se. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós comemoramos a festa de São José. Hoje é dia dele, mas devido ao domingo da Quaresma, essa festa é transferida para amanhã. Então amanhã que teremos a Santa Missa e a festa de São José. Desde já eu convido a todos, a participarem da missa amanhã às 19 horas. E esse domingo da Quaresma é um domingo como que para a gente respirar um pouco da intensidade do espírito quaresmal da penitência e da oração. É chamado o domingo letare, domingo da alegria. Assim como no Advento tem o domingo gaudete, como nós sabemos, as flores podem estar no altar, os paramentos se tornam de uma cor roxa um pouco mais fraca, nos paramentos róseos, e aí nós respiramos um pouco, aliviamos um pouco a penitência. Isso supõe que todo mundo esteja fazendo a penitência diária, na assiduidade, no empenho de se ferir por Deus, nosso Senhor, seja internamente ou externamente. E hoje a igreja vislumbra para a gente, deslumbra um cenário de alegria. Em primeiro lugar, amados irmãos, porque nós já vivemos a Páscoa de nosso Senhor. Nós relembramos e revivemos, principalmente na Semana Santa, mas esse Cristo já ressuscitou por nós. Nós devemos viver nessa união com Ele que é ressuscitado, pela sua graça. E também nosso Senhor quer hoje, através dessa liturgia, reforçar o nosso ânimo para nós continuarmos na mesma intensidade quaresmal, na penitência e na oração. E logo domingo que vem, já é o domingo da Paixão, os santos estarão cobertos, as imagens com pano roxo, e aí mais ainda nós vamos intensificar a nossa penitência e a nossa oração. Eu vou ser bem breve hoje, não estou podendo falar muito, mas São Paulo coloca essa comparação dos dois filhos de Abraão. Como nós sabemos, Abraão foi escolhido para ser o pai da nação da qual viria o Messias, o pai daquela nação que ele disse ser maior do que as areias do mar, do que as estrelas do céu. E nós sabemos que a esposa de Abraão, Sara, era estéril, poderia ter filhos. E no Antigo Testamento, em algumas situações, Deus permitiu que se pudesse ter o filho com a sua escrava, aquele chefe de família que não teria filho com a sua esposa, com a livre. E assim aconteceu. Abraão com Agar teve Ismael, o filho da escrava, que depois vai perseguir os filhos de Abraão, os filhos descendentes de Isaque. E aí São Paulo coloca essa comparação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Claro que toda comparação tem algo de diferente, mas o sentido é próprio para aquela realidade que quer se expressar. E o Antigo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, que não havia a graça de Deus, e nós também. Quando nosso Senhor fala com os judeus, explicando a eles sobre o matrimônio, ele diz, essa comparação do Antigo e com o Novo Testamento, ele fala que o marido
não deve repudiar sua esposa, deve ficar com ela a vida inteira, porque no começo era assim, mas devido à dureza do coração dos homens, se permitiu que acontecesse isso, o marido ter uma outra esposa. Mas agora é como no começo e mais ainda, porque ele veio trazer a liberdade para nós, a liberdade dos filhos de Deus. E aí São Paulo fala: nós somos filhos da livre, nós somos filhos da cruz de nosso Senhor. Pela sua morte, Deus nos libertou da escravidão do pecado, do mundo. Nós estamos nesses domingos, meditando bastante sobre isso, os filhos das trevas, os filhos da luz, a graça de Deus deve ser aquela que reina na nossa vida. A imundícia do pecado, da impureza, do mundo, da nossa concupiscência, nossa natureza decaída, que nos arrasta para os vícios capitais. E hoje, mais uma vez, São Paulo coloca essa ideia: somos filhos da livre, somos filhos da Santa Igreja, que nos liberta pelo batismo, pelo sacramento da penitência, nos liberta pela palavra de Deus, aquela palavra que tem que ser como uma flecha que toca a nossa alma, que vem ferir o nosso coração para vivermos o enamoramento por Cristo, pela doutrina de nosso Senhor. Alguns santos tiveram, não é de uma forma física, um toque da graça e também do amor de nosso Senhor, como Santa Teresa d'Ávila, a sua transverberação, determinado momento de seu êxtase, um anjo veio e lançou uma seta, uma seta pontiaguda que feriu o seu coração pelo amor de Deus, com o amor de Deus. É isso que a igreja quer ver em nós, amados irmãos. Tudo mais é ilusão, tudo mais é perda de tempo, é vaidade, tudo mais é prisão, é escravidão. Não adianta a gente querer quebrar a cabeça querendo buscar alegria no mundo, no pecado. Não adianta a gente querer quebrar a cabeça achando que a liberdade é viver uma vida dada ao mundanismo. Não adianta. A gente vê isso desde o começo do mundo, com Caim que matou Abel. Depois a gente vê as transgressões do Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, os pecados impuros, a vida mundana dos romanos, era uma vida de prazeres. Nós vemos a cada fato da Santa Igreja, a cada parte da história da Igreja, que a gente não deve insistir no erro, mas ao contrário, nós temos que abraçar a cruz de nosso Senhor. É essa que nos liberta. Jesus conseguiu a nossa liberdade para vivermos aqui felizes. Às vezes a gente reclama, que a vida é ruim, às vezes a gente reclama das tribulações da vida, às vezes a gente reclama como que as coisas se tornam difíceis para nós, mas às vezes a gente não compreendeu ainda que a verdadeira liberdade é a gente se apegar com a cruz de nosso Senhor. O que o mundo propõe, o que o diabo propõe para nós, o que a nossa natureza tenta nos arrastar para a gente viver, uma vida carnal, é ilusão, é escravidão, ou tudo aquilo que já aconteceu na história da igreja foi perda de tempo, que os santos reprovaram, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou em muitas almas e trouxe para esses a verdadeira alegria, o penhor de vida eterna. Então é preciso a gente lembrar sempre disso. Nós somos filhos da liberdade que veio da cruz de nosso Senhor. Nós somos filhos da santidade, como fala São Paulo.
E nosso Senhor hoje, pela sua liturgia, amados irmãos, quer colocar a nossa meditação à Eucaristia. A Eucaristia é o símbolo da alegria. Nós sabemos que não existe maior alegria do que aquele que está no céu. Não é verdade, criança? Existe mais alguém feliz do que quem está no céu? Não tem, não é? E a Eucaristia é o começo dessa vida celestial. Por isso que nós temos que reprovar o pecado, o mundo e a natureza, porque eles nos atrapalham a união com Cristo na Eucaristia. É o penhor de vida eterna. É a graça da paixão e morte de nosso Senhor, onde Ele institui a Eucaristia, a vivência dele conosco, o seu próprio corpo que vive dentro de nós. Nosso Senhor escolheu o vinho para ser a matéria da consagração do seu preciosíssimo sangue, porque o vinho, ele tem essa propriedade, claro, entendendo de uma forma madura, né? E não de uma forma malandra, vamos dizer assim. O vinho tem essa propriedade de nos alegrar. Diz a Sagrada Escritura: vinum letiferet cor hominis. O vinho alegra o coração do homem. E a Eucaristia tem essa finalidade, esse efeito de nos alegrar. Nós podemos ter perdido alguém, podemos ter a tristeza dentro da nossa família, podemos viver a pobreza, a miséria, ou a doença. Muitas vezes a doença é uma sentença de morte, né? Nós deparamos com isso na realidade nossa humana. Mas aquele que tem a Eucaristia, que vive, que busca, que recebe, que bebe do sangue de Cristo, que come de seu corpo, tem a felicidade. É o penhor da vida eterna. Então vamos nos alegrar hoje por termos Jesus vivo na Eucaristia. Nosso Senhor se compadeceu daquele povo, multiplicou os pães. Nosso Senhor se compadece de nós e se multiplica. Em cada missa que é celebrada em todos os altares, todo mundo, nosso Senhor multiplica pela hóstia consagrada a sua presença real, a sua presença divina naquele pãozinho consagrado, pequenininho, que nós podemos receber de graça o sacramento da Santa Comunhão. E é essa alegria que deve estar estampada em nossa vida, em nosso ser, mesmo se as coisas derem erradas na nossa vida. Eu tenho o corpo de Cristo, eu vivo na comunhão com Cristo, com a igreja, eu vivo essa alegria que veio do céu, essa alegria que espanca, né, qualquer nojeira, qualquer imundícia do pecado, da natureza decaída, do mundo, das sugestões dos demônios. Que nós possamos hoje, amados irmãos, junto com toda a igreja, nos reanimar nessa alegria, nessa felicidade, nessa união com Jesus sacramentado, e mais uma vez reprovarmos tudo aquilo que é do antigo, da escravidão de Agar, mas vivermos como os filhos da promessa, os filhos daqueles que foram libertados pela cruz de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.